Olá, nós estamos em ano de eleições e todos os cidadãos querem estar bem informados para escolher os seus candidatos. Mas nem sempre é fácil distinguir as informações verdadeiras das informações mentirosas. As famosas fake news podem prejudicar muitos políticos e os eleitores, ainda mais numa época de polarizações. E é sobre este assunto que nós vamos falar com a doutora Nazaré Lins Barbosa, procuradora legislativa-chefe da Câmara dos Vereadores de São Paulo, e também com o Marco Konopak, que é cientista político e bolsista Fulbright na Syracuse University para a formação de novas lideranças do setor público. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de ambos aqui nesse programa para tratar de um assunto tão atual e tão interessante. Muita gente tem muita curiosidade a respeito das tais fake news e de que forma afetam o nosso dia a dia. Obrigada, Marco. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer. Obrigada, doutora Nazaré. Muito obrigada. Quando a gente fala em fake news, a gente não pode deixar de lembrar que 2020 é um ano de eleições municipais. Na sua opinião, doutora Nazaré, qual será o impacto das fake news nesse cenário? Esperamos que seja um impacto menor do que poderia ser se a gente não estivesse tratando desse assunto em tantos canais como, por exemplo, este, né? A gente precisa estar alertado, porque as mentiras, né, as falsas informações, elas podem, por um lado, prejudicar injustamente a reputação de algumas pessoas e, indiretamente, beneficiar a de outras, como também pode influenciar ou mesmo induzir o eleitor a um erro, a um equívoco de apreciação por conta de uma informação veiculada maliciosamente, de modo a induzir um erro, né? Portanto, é muito importante a gente estar atento em relação a esse tema, especialmente agora, às vésperas de uma eleição que vai, digamos, influenciar e trazer novos políticos em todas as cidades do Brasil. E, Marco, nós vivemos num tempo onde a gente tem informação de todo lado e é muito difícil a gente filtrar o que é certo e o que é errado. Claro que tem muita gente que vai atrás da informação correta, que recebe alguma coisa e vai checar, mas nem sempre é assim, né? E eu queria que você nos dissesse como é que a gente pode dividir as campanhas eleitorais antes e depois das fake news? Bom, até o termo fake news, ele é um pouco controverso nesse meio em que a gente tem essa dificuldade em discernir o que é verdade, o que é mentira, o que pode ser uma meia-verdade. O termo fake news, ele vem sendo utilizado por, inclusive, políticos para atacar a grande imprensa quando uma notícia não lhe convém ou quando, muitas vezes, essa notícia é fruto de uma especulação e aí, para desacreditar aquela notícia, muitos políticos, como o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o próprio Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, muitos dizem, isso é fake news. Então, por isso, no campo de pesquisa, esse termo ele se tornou um pouco impreciso. O que a gente vem tratando, na verdade, são de processos de desinformação, ou processos de desordem informacional. E aí é importante destacar esse termo, porque, sim, é possível a gente dividir campanhas eleitorais antes e depois desses grandes processos massivos de desordem informacional. Se por um lado a mentira ou os superlativos, né, nas campanhas políticas, eles não são novidades, a gente tem, por exemplo, a manipulação do debate final das eleições em 1979, por exemplo, que ficou grande famoso, admitido pela própria Rede Globo, a manipulação final daquele debate, que poderia ser um caso de manipulação de informação. Contudo, a gente hoje, com um acesso cada vez mais barato e a disposição de ferramentas digitais na mão com fácil acesso, essas campanhas estruturadas de processo de desinformação vêm influenciando processos eleitorais. Esse é o grande risco. Eu publiquei um relatório em 2018, aliás, eu e o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, onde eu era pesquisador até ano passado, nós fomos o primeiro instituto a revelar o impacto do processo de desinformação com o uso do WhatsApp como difusor dessas
campanhas de desinformação, uma semana antes do segundo turno. E a gente, nesse relatório, cravou. É sim possível dizer que as eleições de 2018 foram um marco nessa transformação. Se antes tempo de TV e recursos para a campanha eram determinantes, variáveis importantes para definir o sucesso eleitoral de um candidato, hoje pode-se dizer que candidatos que têm domínio sobre esses aparatos de manipulação de informação digital na internet têm uma grande vantagem, e aí a gente percebeu a eleição de Jair Bolsonaro como, de fato, esse elemento disruptor na forma que nós entendemos o comportamento eleitoral. Eu penso que o antes também é a fonte de produção das notícias, que antes estava mais concentrada em alguns grandes veículos de comunicação e hoje se produz notícia de qualquer lugar. E também a velocidade com que elas se propagam, né? É muito fácil você disseminar notícias eventualmente falsas. E é inegável que nesse momento que nós vivemos, as campanhas eleitorais vão ser muito mais virtuais. Não só do ponto de vista que vivemos um período de pandemia, mas também porque as redes sociais estão cada vez mais ativas, né? E aí eu te pergunto, doutora Nazaré, não é? Isso vai acabar contribuindo para a propagação dessas fake news? Eu penso que essa situação inédita em que nós nos encontramos de um isolamento social forçado, né? De alguma maneira nos aproxima mais, cada vez mais, dos nossos celulares, né? Dos nossos computadores. Então, a maior parte das nossas informações chegam através desses veículos e muitas vezes de grupos de familiares ou de grupos de pessoas com as quais a gente, por qualquer razão, já tem alguma afinidade. Então, estamos assim mais expostos, né, diretamente a que todas as nossas informações cheguem por esses veículos de tecnologia, né? Ou seja, aquela proximidade, né, do candidato com o seu público, com o seu bairro, tudo isso está bastante esvaziado, né? Então, eu creio que haverá um impacto, sim, nessas eleições, pelo fato de nós estarmos mais conectados do que já estávamos nas eleições anteriores e, por circunstâncias específicas, estarmos, assim, tão dependentes dos nossos aparelhos móveis. Mas, Marco, a gente poderia dizer que evoluímos minimamente das últimas eleições nesse sentido ou não? As autoridades judiciárias, elas passaram a ter uma atenção maior, as autoridades eleitorais, especialmente da Justiça Eleitoral, passaram a ter uma atenção maior e perceberam que é um tema que deve ser atacado, abordado. Ano passado, o TSE, por exemplo, promoveu o seminário Fake News e Eleições, em parceria com a União Europeia, e onde se debateu num plano internacional, em comparação internacional, o impacto dessas notícias falsas e da desinformação em processos eleitorais. Uma das coisas que eu batia muito na tecla, eu tive a oportunidade de participar desse seminário, duas coisas que a gente batia muito na tecla, que eu batia muito na tecla ano passado, justamente nessa situação, que uma é a educação para mídias. Então, você construir campanhas de informação que informem as pessoas sobre a existência desse fenômeno e os cuidados que elas devem ter ao analisar e divulgar e repassar esse tipo de notícia. O que a gente chama de media literacy, né? Ou literacia para as mídias, ou educação para a mídia. Como o WhatsApp, as mídias são muito novas, as pessoas ainda não têm total apreensão de como lidar com isso. Então, é importante que o poder público tenha uma ação positiva nesse sentido de instruir. A outra é justamente ir atrás dessas organizações que deliberadamente promovem campanhas de informação, que alguns chamam de follow the money, né? Ou siga o dinheiro. Essas organizações, esses aparatos de informação, eles têm um estudo profissional, são financiados, inclusive agora o inquérito das fake news, né, que está sendo promovido aí pelo STF, está indo atacar justamente essas organizações que estruturalmente difundem esse tipo de informação maliciosa com a intenção clara de manipular e depreciar reputações. Então, desde 2019, a gente já vem falando isso. Sobre media literacy, a gente percebe agora que o TSE parece que reagiu de alguma forma sobre isso. Então, a gente está vendo as campanhas de divulgação obrigatória da Justiça Eleitoral,
em que o TSE está usando esse espaço para tocar nesse tema sobre desinformação, fake news e avaliação de notícias. E em relação a uma ação enérgica, efetiva, para desarticular essas redes de promoção de desinformação, a gente está percebendo o STF nesse inquérito, também tem a CPMI das fake news. Então, há algumas ações do poder público em relação a isso. Contudo, a gente ainda não sabe como é que vai ser esse impacto nas eleições de 2020. Eu espero que haja, de fato, pelo menos um receio dessas organizações que se articularam para manipular eleições, para que a gente tenha um campo mínimo de justiça no processo eleitoral. Democracia, a gente precede que você tenha eleições justas, que as pessoas tenham acesso à informação de forma equânime para fazer a avaliação sobre o seu voto, e num cenário em que você tem uma desordem informacional completa, é impossível a gente acreditar que a gente vai ter uma democracia funcional nesse sentido. Tá ótimo. Eu vou para um rápido intervalo agora. Na volta, continuamos com uma análise sobre as fake news e as eleições, já aqui no programa Legislativo do Futuro. Estamos de volta hoje falando sobre as fake news com a doutora Nazaré Lins Barbosa, procuradora legislativa-chefe da Câmara dos Vereadores de São Paulo, e com o cientista político Marco Konopak. Bom, agora vamos retomar essa conversa sobre fake news e eleições, não é? Que é um assunto que interessa muita gente e muita gente nem sabe ainda como se comportar com relação a isso, porque não sabe nem de onde as fake news vêm, né? E uma situação que é bastante difícil, doutora Nazaré, é quando você tem a difamação de algum candidato, né? Quando você mexe com a reputação de um candidato. Isso não se conserta mais? Qual que é a sua visão disso, doutora Nazaré? É muito grave, né? Você caluniar, difamar, né? Injuriar uma pessoa e isso viralizar, né? Eu me lembro que quando eu era ainda estudante de Direito, faz muitos anos, saiu na matéria de capa de um dos grandes jornais aqui de São Paulo, uma matéria cuja manchete era que o governador do estado, que na ocasião era candidato à reeleição, ele teria sido condenado por um crime ligado à corrupção. E aquilo me chamou muito a atenção, porque eu era estudante de Direito e tinha acabado de aprender que para se chegar a uma condenação criminal é necessário um processo geralmente moroso, com amplo contraditório, ampla defesa, portanto, para ele ser condenado era alguma coisa gravíssima. Mas, olhando depois o teor da notícia dentro do jornal, eu descobri que, na verdade, o Ministério Público havia iniciado uma ação em relação àquele cidadão. Depois, passado algum tempo, veio uma retificação em letras mínimas no meio do jornal. Ou seja, o assassinato de reputações, ou no mínimo, né, prejudicar reputações, é um fenômeno antigo. Mas hoje ele é muito mais grave, me parece, né, pela facilidade com que isso é feito, né, e também com a velocidade com que isso se propaga, como a gente mencionava. É mais ou menos como você, depois que um grupo de abelhas, né, um enxame já está no ar, para você combater, não adianta você colocar um tiro, porque já foi espalhado. Então, por isso que é necessário prevenir, né, na medida do possível, essa veiculação e essa propagação de notícias sabidamente falsas. Porque depois fica muito difícil você apagar uma imagem, né? Por mais que aquela pessoa venha a público, que mostre documentos, enfim, claro. Fica muito complicado. Até porque realmente. A gente vê a manchete e dificilmente checa, às vezes, o conteúdo. Muitas pessoas não se dão a esse trabalho e nem é possível, conforme as circunstâncias. Então é muito sério. Normalmente notícia ruim espalha mais rápido, né? Do que a notícia boa depois que a pessoa foi absolvida, alguma coisa assim. Esse é outro fenômeno. Realmente. Até aproveitando, Marco, com relação a essa questão que a doutora Nazaré colocou, da prevenção, que ela é muito importante, hoje com o processo de fake news sendo feito por robôs, por exemplo, cada vez mais tecnológico, você acredita que o combate está conseguindo acompanhar esse tipo de ferramenta? Hoje nós já temos mecanismos para isso que estão no mesmo patamar, porque nós estamos sempre correndo atrás disso, né? Qual é a sua visão disso? A minha visão é que, de fato, essas formas de difundir esse tipo
tipo de conteúdo, elas vêm se aprimorando, utilizando inclusive inteligência artificial para fazer com que robôs pareçam cada vez mais com humanos, e aí você consiga gerar uma automação massiva assim, sobre a forma de manipular essa informação. Mas, no entanto, apesar das técnicas, a tática, ela pode estar cada vez mais avançada, as formas de se organizar para produzir dano, para produzir dolo, para assassinar uma reputação, ela basicamente se mantém como com a mesma organização de organizações criminosas de séculos. Então, é por isso que a gente fala que o combate à fake news e a desinformação, ela tem que se valer e aprofundar em chegar nesses mentores, nessas verdadeiras organizações criminosas que usam a tecnologia para produzir esse dano. Então, é por isso que quando a gente fala, por exemplo, do PL das fake news, que está sendo discutido no Senado, que a forma que os senadores estão propondo de identificar essa cadeia de repasse, de compartilhamento de informação, tentando atingir ou verificar o usuário que compartilhou a informação, ela é ineficaz, de certo modo, porque ela criminaliza o usuário da internet e não chega, de fato, nessas verdadeiras organizações criminosas que são construídas para assassinar reputações através de mecanismos de desinformação. E aproveitando, Marco, e sobre esse projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, o PL 2630 de 2020, né? O que na verdade, esse projeto vai trazer de benefício nesse sentido, para que a gente possa, enfim, tentar acabar com a força que essas fake news têm? Olha, apesar do PL 2630 eu reconhecer que deve haver boa intenção do senador que propôs esse projeto de lei, da mesma forma, uma boa intenção da casa, né, do conjunto dos senadores em aprovar essa lei no sentido de tentar instituir mecanismos de combate a esse fenômeno, o PL 2630 ele é um desastre total em termos de não entender como a internet funciona, não entender nem como essas redes de articulação de fake news, de desinformação funcionam. E isso é bastante triste, porque, como eu falei, a gente, especialmente, mas até antes disso, especialmente em 2018, a gente teve um acúmulo muito grande de entender como essas redes de assassinato de reputações, de difusão de notícias falsas, de manipulação de informação e da esfera pública funcionam. Desde 2018 a gente vem acumulando como é que isso acontece. Como eu falei, em 2019, ano passado, eu estava nesse seminário do TSE em que a gente bateu e enfatizou a importância de ir atrás dessas organizações e desses mentores na difusão de informação. E os únicos artigos que falavam de follow the money, né, de sigam o dinheiro na legislação, foram retirados do texto original. Por outro lado, o PL 2630 ele acaba se tornando uma ameaça grande à liberdade de expressão, porque ele retoma um elemento que foi vencido na discussão do Marco Civil da Internet, por exemplo, que é um mecanismo chamado Notice and Takedown, que basicamente, do inglês, ele, na tradução e na forma que ele opera, é a seguinte: se alguém vê algum conteúdo que possa lhe estar prejudicando, basta a notificação da plataforma para que esse conteúdo saia do ar. Mas, apesar disso parecer eficaz, no sentido de que é contra alguém que possa estar atacando minha reputação, por outro lado, isso pode se tornar uma ameaça à liberdade de expressão, porque você, muitas vezes, notícias que possam ser verdadeiras, por exemplo, sobre determinados políticos, e que um jornalista independente, por exemplo, revela alguma coisa, esse político pode simplesmente notificar que isso aí é uma mentira, sendo que talvez nem seja, e isso ser retirado do ar. Enquanto que hoje o Marco Civil da Internet garante que esse conteúdo, se for realmente falso ou calunioso, ele vai ser retirado, mas a partir de uma decisão judicial, a partir de um processo
judicial estabelecido. Então, outros absurdos dessa lei, dessa proposta de lei, estão inclusive a identificação dos usuários para acessar a rede, ou seja, você tem que dar seu CPF para acessar a internet, a obrigatoriedade de você identificar essa cadeia de transmissão de mensagens, que também parece ser uma ideia que pode ser efetiva, mas no fundo, quando você imagina que essas organizações criminosas que difundem desinformação, elas conseguem se maquiar e se esconder, muitas vezes por trás de aparatos que são feitos justamente para proteger essas organizações, você vai acabar criminalizando as pessoas inocentes que acabam recebendo uma notícia, olhando e achando que é verídica, ou seja, a vítima vai se tornar o criminoso nesse sentido. Então, esse PL, para mim, é um desastre total. Outras organizações da sociedade civil que tratam sobre direito à internet estão também sinalizando nesse sentido, e a gente espera que na Câmara dos Deputados, ao mínimo, esses especialistas que estão alertando sobre o perigo desse PL, que tem como eu falei, tem uma intenção valorosa, tem uma intenção nobre, mas que no seu conteúdo pode representar um desastre total sobre o ambiente de negócio, sobre a forma com que a internet opera no Brasil. Espero que na Câmara dos Deputados ele possa ser revisto e ajustado no sentido de ele cumprir o que ele realmente se propõe a fazer. Marco, eu acho super importante o que você está falando, porque a gente aqui em uma casa legislativa, às vezes a gente tende a achar que a solução para um determinado problema, e um problema grave como esse, que é a produção e disseminação de fake news, vai se resolver com uma lei. E ainda mais uma lei em regime de urgência, porque o assunto é gravíssimo. Porém, é um assunto que, exatamente por ser tão grave, é melhor que seja menos urgente, que seja tratado com a participação ampla da sociedade civil, daqueles que estão mais diretamente implicados com os problemas que isso gera, né, as plataformas, né, os usuários, enfim. Isso mereceria um debate muito mais aprofundado. Então, na verdade, apesar da boa intenção de liberdade, transparência, responsabilidade na internet, que é o que todos nós queremos, né, de fato, a gente tem um risco de censura, que é um retrocesso gravíssimo, e um risco principalmente de tentar resolver um problema que você ainda não conhece, ou que ainda não conhece em sua integralidade. Portanto, qualquer solução digamos assim, é precipitada. E, às vezes, pode trazer mais problemas do que aquele que a gente quer curar, né? Portanto, eu entendo que é um assunto que realmente merece uma reavaliação e um debate mais amplo na Câmara dos Deputados. Pois é. E, assim, é importante salientar que a Câmara Municipal de São Paulo deu um passo importante numa cartilha chamada Todos contra as Fake News, um trabalho conjunto com a Escola do Parlamento, não é? Sim. E também com a Abracrim, e que traz, vamos dizer assim, um manual, não é, doutora Nazaré, de como as pessoas devem se cuidar para não serem penalizadas, porque elas também podem ser responsabilizadas. É uma cartilha importante, um marco, né? Eu, pessoalmente, acho isso uma iniciativa muito interessante. Por quê? Porque ela vai ao combate das fake news, não com armas judiciais, mas com a arma da educação, da conscientização, da educação, formar uma geração de pessoas que já nasceram num ambiente onde a internet é a realidade, as nossas informações chegam através dela e a gente precisa estar preparado para lidar com um ambiente que muitas vezes pode nos induzir a erros. Então, eu acho que educar o cidadão, ensinar a distinguir, a não viralizar algo que você não checou a fonte, uma informação que é imprecisa, uma manchete sensacionalista. Você estar preparado para isso é realmente uma medida positiva, construtiva, necessária, útil. Eu acho um projeto sensacional. Fundamental, apesar dela às vezes surgirem, os frutos serem um pouco a longo prazo, né, porque você tem a formação, mas em algum momento a gente tem que começar a fazer isso, e eu acho que esse tipo de iniciativa é fundamental mesmo e louvável. Muito bom. Olha, eu gostaria de agradecer demais a presença de ambos aqui nessa conversa, nesse bate-papo tão esclarecedor a respeito das fake news, com uma análise bem interessante a respeito do assunto. A gente espera que as pessoas em casa tenham conseguido entender como isso funciona e o que a gente precisa fazer para tentar minimizar esses impactos. Muito obrigada, Marco. Muito obrigada, doutora Nazaré. Muito obrigada. Eu agradeço também a toda a equipe da Câmara Municipal de São Paulo, porque justamente através da boa informação combate
as fake news. Obrigada, Marco. Até a próxima. Eu agradeço também. Parabéns à toda a equipe da Câmara Municipal de São Paulo. E obrigado, prazer compartilhar esse espaço com a doutora Nazaré. Foi um prazer imenso. Prazer foi meu. Obrigada, Marco. Agradeço também a você que acompanhou o programa de hoje. Se você ficou com alguma dúvida sobre este tema, basta entrar em contato com a Procuradoria da Câmara nos e-mails celeg@sãopaulo.sp.leg.br e também procuradoria@sãopaulo.sp.leg.br. TV Câmara São Paulo, assista. Fique sabendo.